Glórias a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Hoje vim aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com você. O Senhor falou poderosamente ao meu coração e eu creio que falará também poderosamente ao seu coração. E a mensagem que Deus quer falar conosco está lá no livro de Mateus, no capítulo 15 e no versículo 29 a versículo 39. Que fala a respeito da multiplicação dos pães. O mais interessante esse milagre que o Senhor operou, foi que na pouca quantidade de pães, o Senhor transformou em muitas. Olha o que diz o versículo 33 a 36. Os seus discípulos lhe disseram: onde encontraríamos no deserto tantos pães para alimentar tanta gente? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão. Tomou os 7 pães, os peixinhos, e dando graças, partiu-os e deu aos discípulos, e estes à multidão. Olha que interessante. Tinha apenas 7 pães e alguns peixinhos. Aquela multidão que seguia Jesus estava ali já fazia 3 dias. 3 dias que eles já estavam ali. E o mais interessante que a palavra relata é que aquela multidão vieram até Jesus com o intuito do Senhor operar milagres, tendo que eles traziam cegos, coxos, aleijados, mudos, surdos, cegos, enfim, para o Senhor poder curar. E o Senhor curou aquelas pessoas. O Senhor manifestou a glória de Deus naquele lugar, na vida daquelas pessoas. E já havia 3 dias que aquelas pessoas estavam ali. Mas o mais interessante foi que aquelas pessoas foram até Jesus em busca de milagre. E o Senhor operou milagre. Só que a palavra relata que o Senhor teve compaixão daquelas pessoas, porque já havia 3 dias que elas estavam ali. E evidentemente estavam com fome. Então foi aí que o Senhor perguntou aos discípulos se tinha alguma comida. E foi que os discípulos indagaram: na onde acharíamos pães e peixes, ou tantos pães no deserto? Claro, porque o deserto é lugar de escassez. O deserto é lugar onde as coisas faltam. O deserto é na onde nós vemos que literalmente não temos poder de nada, não somos nada e dependemos de Deus. Então foi aí que o Senhor perguntou: o que tens? E os discípulos falaram: 7 pães e alguns peixinhos. Só tinha 7 pães e alguns peixinhos. Então os discípulos entregaram aqueles 7 pães e os peixinhos nas mãos de Jesus. E o Senhor operou o milagre. Multiplicou os pães e os peixes. Veja que de 7 pães para uma multidão que cercavam Jesus, 7 pães para uma multidão, é claro que não daria para todos comerem. Mas o mais interessante foi que no pouco, Deus operou muito. E na minha, na sua vida não é diferente. É no pouco que Deus vai operar o muito. É no pouco que Deus opera a glória dele. É no pouco que Deus manifesta a glória dele. É no pouco. É no pouco. Mas o que chama a atenção foi que os discípulos entregaram os pães e os peixes nas mãos de Jesus. E o Senhor fala para mim e para você: entrega o que tu tens nas mãos de Jesus. Confia no Senhor, entrega nas mãos de Jesus. Porque estando nas mãos de Jesus, tenha certeza que Ele vai pelejar por você, que Ele vai trabalhar por você, que Ele vai executar o milagre por você. Os discípulos, aquela multidão estava no deserto. Claro, o deserto é lugar onde tem escassez, onde as coisas faltam. Mas o interessante é que no deserto é que nós vemos de perto a glória de Deus. É no deserto. É no deserto. Olha que interessante o que Jó falou. Lá no livro de Jó, capítulo 42 e versículo 5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos.
Veja que Jó apenas conhecia Jesus só de ouvir falar. Ou seja, o processo que Jó passou contribuiu, cooperou para o bem dele. E qual bem foi esse? Conhecer de perto a Jesus, se entregar a Jesus, se relacionar com Jesus. Por isso que o deserto não é para matar nem a mim nem a você. O deserto é para fortalecer você. O deserto é para te fazer se aproximar de Jesus. É no deserto que o seu caráter é mudado. É no deserto que o Senhor desenvolve em você mais fé. É no deserto que a sua estrutura ela é formada. É no deserto. É no deserto que conhecemos a Deus de perto. Por isso que tudo que Jó passou cooperou para o bem dele. Tudo que Jó passou cooperou para o bem dele. E tudo que nós passamos aqui na terra coopera para o meu e para o teu bem. Às vezes, no momento, não compreendemos o trabalhar de Deus. Mas o que devemos saber é que tudo está nas mãos de Deus. Porque a partir do momento quando você aceitou a Jesus, falou, eis-me aqui, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias, Cristo vive em mim. E é assim, a partir do momento quando você aceitou o Senhor Jesus, o que prevalece é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, assim como os discípulos entregaram os pães para Jesus, a mesma coisa é a minha, é a tua vida. Quando nós aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida para Ele. Ou seja, Senhor, não é mais a minha vida, não é mais o que mando, não é mais o que prevalece a minha vontade e o meu querer, mas o que prevalece é o teu querer, é a tua vontade. Entrega, 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 confia no Senhor, confia no Senhor. Aqueles discípulos entregaram os pães a Jesus. Por quê? Porque ele tinha consciência que quem podia fazer era Jesus, quem tinha o poder era Jesus, e que estava com eles verdadeiramente como o Messias, o enviado de Deus, era Jesus. O próprio Deus em carne ali com eles estavam. Se nós estamos com Jesus, andamos com Jesus, servimos a Jesus, oramos a Jesus e em nome de Jesus, pregamos a palavra em nome de Jesus, devemos entender que tudo que devemos fazer é com base em Jesus. Entrega nas mãos de Jesus. Entrega é no pouco que Ele fará ser muito. É no pouco que Ele multiplicará. É no pouco que Ele operará o milagre na sua vida. Talvez se você no momento estiver passando por uma falta de paz, talvez se no momento você esteja passando por uma falta de paz, saiba que o Senhor pode pegar isso daí, multiplicar e fazer ter paz em abundância. Se é alegria, o Senhor pode multiplicar em abundância. Se é a restauração, o Senhor faz e Ele faz em abundância. Se é a cura, Ele faz muito mais além daquilo que você pediu. Por quê? Porque aquelas pessoas foram até Jesus com o intuito de serem curadas, dos milagres acontecerem. E de fato, o milagre aconteceu. Mas o Senhor fez muito mais além daquilo que elas pediram. Deus é um Deus de abundância. Ele faz além daquilo que nós pedimos. Ele faz muito além daquilo que pedimos. É por isso que devemos entender que quando nós entregamos nas mãos de Deus, Ele trabalha muito mais além do que imaginamos, muito mais além do que contemplamos, muito mais além do que esperamos. Deus é Deus de surpresas também. Ele também surpreende. E assim como a surpresa, quem foi pego na surpresa não esperava. Não esperava a surpresa. Por isso que é a surpresa. E Jesus e Deus é um Deus de surpresa. Como assim, Daniel? Não entendi. Talvez na sua vida você ache que Deus está em silêncio. Mas na verdade não. Na verdade Deus está trabalhando por você. Lembra quando o Senhor estava no barco com os discípulos?
atravessando o mar da Galileia, aos olhos carnais dos discípulos, o Senhor estava dormindo. Mas a palavra do Senhor relata que o guarda de Israel não dorme, não vacila e não dormirá. O guarda de Israel não dorme. Então, aos olhos humanos, aqueles discípulos achavam que Jesus estava dormindo. Mas como Deus, no barco onde estavam os discípulos, Jesus não estava dormindo. O Senhor estava em comunhão com o Pai. A mesma coisa é nas nossas vidas. No nosso barco, Deus não está dormindo. Deus não está dormindo. Mas Daniel, eu não estou vendo o Senhor falar, eu não estou vendo o Senhor me responder. Tudo está da mesma forma. Quando o Senhor te dá a oportunidade de você falar, entenda. Se imagine na visão daqueles discípulos que estavam no barco, na tempestade, em meio ao mar, e o Senhor estava dormindo. Se imagine nessa situação. Como eu falei antes, o Senhor não dorme. A palavra do Senhor fala que o guarda de Israel não dorme. E assim como o guarda de Israel não dorme, naquele momento ali, Jesus não estava dormindo, mas aos olhos dos discípulos estava dormindo, ou seja, estava em silêncio. Mas o silêncio de Deus é uma oportunidade de eu e você melhorarmos na presença dele. O silêncio de Deus é uma oportunidade que ele nos dá de clamarmos a ele mais, de buscarmos a ele mais, de nos entregarmos para ele com mais intensidade, com mais fervor, com mais entrega. Deus quer entrega. Ou seja, assim como Jó falou aqui no livro de Jó 42, no versículo 5, fala assim: com os ouvidos eu vira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Te veem meus olhos. Em agora traduções está assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Ou seja, a vida de Jó, o processo que Jó passou, contribuiu para amadurecer a fé de Jó, para conhecer a Jesus de perto, para se relacionar com Deus de perto. E naquele momento lá da multiplicação dos pães, lá no livro de Mateus 15, não é diferente. Não é diferente. Quando o Senhor fala: vinde a mim os cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, é isso. Entrega nas mãos de Deus que Ele vai operar por você, que Ele vai fazer por você. Claro que haverá coisas que eu e você que teremos que realizar, que teremos que fazer. É evidente. Mas aquilo que é impossível aos nossos olhos, devemos entregar nas mãos de Deus. Ou seja, aquilo que é impossível para mim e para você, coloca no altar do Senhor, coloca nas mãos de Deus. E aquilo que podemos fazer, podemos sim realizar, podemos sim ir atrás. A palavra do Senhor fala: batei na porta e ela será aberta, buscar e você encontrará. Ou seja, aquilo que é impossível, Deus faz. Mas aquilo que é possível a nossos olhos, podemos fazer com Deus na frente, com Deus na direção, com Deus indo à frente. Ou seja, naquela visão das pessoas e dos discípulos, era uma multidão, porém tinha poucos pães, poucos peixes. Ou seja, para um homem ali, naquele momento, ele não tinha capacidade de multiplicar. Ele não tinha o poder de alimentar todas aquelas pessoas. Eles não tinham a condição de sustentar aquelas pessoas. Por isso que ele entregou nas mãos de Jesus. Por isso que eles entregaram os pães, os peixes nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus. Não devemos jamais lutarmos com a força do nosso próprio braço. Tem um Deus que peleja por mim e por você. Tem um Deus que contempla a minha e a tua aflição. Tem um Deus que está do meio do teu lado, falando: filha, filho, entrega nas minhas mãos. Entrega nas minhas mãos.
Entrega as lutas, as batalhas, os sofrimentos, entrega nas minhas mãos. Porque entregando nas mãos de Jesus, tenha a certeza que Ele multiplica, que Ele faz ter abundância. Que Ele faz ter abundância. Então aquelas pessoas foram até Jesus para receberem milagres, para buscarem cura, restauração. E o Senhor Jesus fez, operou. Só que o interessante é, como eu falei antes, Jesus operou muito mais além daquilo que elas pediam, daquilo que elas foram buscar. Assim como elas foram buscar cura, assim como elas foram buscar a cura do cego, para o cego enxergar, para o aleijado andar, para o mudo falar, para o surdo ouvir. Assim como aquelas pessoas foram atrás do milagre, e o Senhor fez muito mais, a mesma coisa é quando nós estamos orando, pedindo tanto uma coisa a Deus, uma porta de emprego, talvez seja a restauração da família, ou do casamento, ou a libertação do filho, seja lá o que for, ou a cura da doença. Deus ele faz muito mais além daquilo que pedimos. Aquelas pessoas foram com uma visão de buscar milagres, mas o Senhor, ele operou muito mais. O Senhor operou muito mais além do que elas esperavam. Operou, ou seja, Deus contempla as nossas orações. Contempla. Olha o que fala aqui no Salmo 120, no versículo 1. Salmo 120 e versículo 1 fala assim: na minha angústia clama ao Senhor e Ele me ouve. Olhe que o salmista, ele é enfático em dizer que na angústia dele, ele clama ao Senhor e o Senhor ouve a ele. Ou seja, para ele afirmar que Jesus, que Deus ouve a ele já compreendeu que todas as orações que ele faz, Deus está ouvindo. Veja que ele falou, na minha angústia clama ao Senhor e Ele me ouve. Fala no presente. Ele não falou, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E nem muito menos ele não falou, e muito menos ele não falou do futuro. Na minha angústia clamarei ao Senhor e Ele me ouvirá. Ele fala do presente. Na minha angústia clama ao Senhor e Ele me ouve. Ou seja, na minha sua vida, Deus contempla a minha e a tua oração. Assim como aqueles discípulos estavam no barco e viu a tempestade, eles clamaram a Jesus. Jesus atendeu o clamor dele e repreendeu o vento e o mar. E houve bonança. Na minha e na sua vida, não é diferente. Quem vai acalmar a tempestade é Jesus, é Deus. Mas temos que clamar dia e noite, orar sem cessar. E orar sem cessar é você estar lavando os pratos, conversando com Deus. É você estar pegando um ônibus, conversando com Deus. É talvez você estar até lavando a casa, varrendo a casa e conversando com Deus. Está caminhando na rua, correndo, andando em bicicleta e conversando com Deus. Isso também é orar sem cessar. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Veja que quando o discípulo estava no barco e falou: Senhor, mestre, não te importas que venhamos a morrer? O mais interessante foi que os discípulos não pediram a Jesus que acalmasse a tempestade e nem fizessem parar o vento. Claro que pela tempestade, o vento que estava acontecendo no momento, deixa entender que quando eles falaram isso, não te importas que venhamos a morrer, deixa entender que eles queriam que Jesus desse um jeito na situação. Mas eles não especificaram o que eles queriam. Mas eles clamaram: Senhor, não te importas que eu venha morrer? E o Senhor falou: homem de pequena fé, e repreendeu o vento e o mar. Ou seja, até aquelas orações, quando nós não sabemos o que o que queremos dizer, Deus ele entende o que queremos dizer. As lágrimas, ele entende o que quer dizer. Aquela oração que muitas vezes, ao nosso olhar, ao nosso ver, é sem pé e sem cabeça, mas para Deus tem um fundamento. Deus contempla o meu teu coração. Por quê? Porque Deus não vê como vê o homem. Deus ele olha o coração, contempla o coração, enquanto o homem está olhando para a aparência.
É por isso que naquele momento do milagre, da multiplicação dos pães, não foi diferente. Não foi diferente. Eles recorreram a quem poderia ajudar a eles, ou seja, a Jesus. Devemos recorrer a quem pode nos ajudar, e quem pode nos ajudar é Jesus. É Jesus, porque se nós cometermos o erro de pedirmos ajuda às pessoas, infelizmente, temos a chance e a possibilidade de pedirmos ajuda a pessoas erradas, porque nem todo mundo que bate nos seus ombros, aliás, nem todo mundo que bate no seu ombro, que te abraça, que sorri na sua frente, nem todo mundo que fala que é com você, verdadeiramente é com você. Nem todo mundo que bate aqui ó, no seu ombro está aplaudindo a sua felicidade. Nem todo mundo que está do seu lado está querendo ver o teu bem. Nem todo mundo que anda comigo e com você não está na mesma ligação que a gente. É por isso que não devemos cometer o erro de não contar tudo a todo mundo. Lembra da mulher sunamita que tinha um filho? O filho dela veio a falecer. O profeta Eliseu tinha profetizado na vida dela que ela teria um filho. E de fato, ela teve um filho. Só que tempos depois, o filho dela veio a falecer. Só que o mais interessante foi que ela foi em direção até Eliseu. E durante o caminho, perguntaram para ela: mulher sunamita, você vai bem? Ela falou: estou bem. E seu marido vai bem? Está ótimo. E o seu filho vai bem? Está tudo ótimo. Ou seja, em outras palavras, o que eu tenho para resolver não é com... aliás, o que eu tenho para resolver não é com o homem, mas é com Jesus. E ela foi até Eliseu. E chegando até os pés de Eliseu, ela se prostrou, ou seja, ela foi até que poderia resolver o problema dela. E na sua vida não é diferente. Vá em direção a quem pode resolver o meu e o teu problema. E quem pode nos ajudar é Jesus. É Jesus. E no milagre da multiplicação dos pães, não foi diferente. Eles recorreram a Jesus. Recorreram a Jesus. E o Senhor fez multiplicar. E o mais interessante foi que o que fala aqui no versículo 35 do livro de Mateus, capítulo 15, o versículo 35 fala assim: então mandou que a multidão se assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos discípulos, e estes à multidão. Eu quero enfatizar aqui o versículo 35 que fala: então mandou que a multidão se assentasse no chão. Se assentar quer dizer o quê? Descansar. 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 E é isso que o Senhor fala para mim e para você. Descansa. Mas o mais interessante foi que antes do Senhor pedir os pães, os peixes, aliás, depois do Senhor ter pedido os pães, os peixes, o Senhor mandou que eles se assentassem, ou seja, antes deles se assentarem, o Senhor pediu os pães e os peixes. E depois Jesus mandou se assentar, ou seja, primeiro você entrega e depois descansa. Não adianta entregar os pães, os peixes, ou seja, não adianta entregar as suas lutas, batalhas, aquele milagre que você quer que venha se realizar nas mãos de Jesus. Não adianta entregar e você ficar dia e noite ali se martirizando porque ainda não aconteceu. Claro que devemos clamar, orar em prol daquilo que nós queremos que venha a ser realizado. Claro, mas quando nós oramos por aquilo que deve ser realizado, nós entendemos que quando entregamos na mão de Jesus, devemos descansar. O Senhor está nas tuas mãos. Eu continuarei orando porque o Senhor mandou eu marchar, o Senhor mandou eu perseverar. O Senhor mandou eu continuar, ou seja, bem-aventurado é o homem que persevera, ou seja, que persiste, que continua. Bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Veja, depois de aprovado, receberá a coroa da vida.
Não é antes da provação que você vai receber a coroa da vida. E não é durante a provação que você vai receber a coroa da vida. É depois de aprovado. Para ser aprovado, tem que ter uma prova. Tem que ter uma prova. Por isso, entenda. Entenda. Que se é para entregar nas mãos de Jesus, deve descansar. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. A palavra do Senhor fala no Salmo 125, versículo 1. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecerão firmes para sempre. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ou seja, Jesus mandou a multidão se assentar no chão. Se assentar no chão. Se assentar no chão. Ou seja, descansar. Descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Os discípulos não entregaram os pães e os peixes na mão de Jesus? Entregaram. E o Senhor mandou eles se assentarem no chão. Ou seja, Deus, Ele está disposto a ajudar a mim e a você. Mas devemos entregar nas mãos dele. E descansarmos. Descansarmos. Descansar no Senhor não é parar de orar. Não é parar de ler a palavra. Não é parar de praticar a palavra. Descansar no Senhor é você entender que quem fará o milagre é Jesus. O poder é de Jesus. A glória é de Jesus. Que peleja é Deus. E nós como servos temos que permanecermos orando. Orando, lembram do muro de Jericó? O Senhor mandou o povo dele marcharem em volta da cidade. E eles fizeram, ou seja, em outras palavras, continuam orando. Jeremias, dessa casa do oleiro, ou seja, dessa casa do oleiro, continua marchando, e continuar marchando é você continuar orando, buscando, praticando, entendendo que na hora certa o muro vai cair. Porque quando você marcha, prevalece, quando você marcha e persevera, está na obediência, na presença do Senhor, tenha certeza que quando você marcha, ou seja, quando você ora, persevera, o Senhor derruba as muralhas. Aquilo que é impossível, Deus faz ser impossível. Aliás, aquilo que é impossível, Deus faz ser possível. Ou seja, para aquela multidão era impossível 7 pães alimentar todos. Mas para Deus, para Jesus, aquilo não era nada. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Por isso confia, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Deus, Ele está pelejando por você. Você crê nisso? Ele está pelejando por você. Não é porque no momento você não contempla com os olhos o que Deus está fazendo, isso não significa que Ele não esteja trabalhando. Lembra que eu falei antes que Deus é Deus também de surpresa? Então, é Deus de surpresa. Deus de surpresas. Porque muitas das vezes iremos achar que Deus está no silêncio, mas é aí que está a questão. Ele nos surpreende quando menos esperamos. Quando menos esperamos, Ele multiplica. Quando menos esperamos, Ele vai lá e visita, aquele coração duro. Quando menos esperamos, Ele vai lá e faz cair as muralhas. Mas devemos entender que é um processo a acontecer. Assim como Jó falou, antes eu só ouvia a falar de Deus. Agora eu conheço
a Deus de perto. Ou seja, antes eu não praticava, antes eu não obedecia, antes eu até obedecia, até praticava, mas não estava crendo. Porque tem gente que crê em Deus, acredita que o Senhor existe, mas perdeu a fé no milagre que ela tem. Porque as lutas com o tempo acaba desgastando. Se você não perseverar, não estiver dia e noite lançando o seu fardo nas mãos de Jesus, vai chegar uma hora que você vai achar que Deus não está te ajudando, que Deus não está ouvindo a tua oração, sendo que isso é uma mentira até que o diabo usa contra a sua vida para te deixar desestimulado na presença de Deus. Ou seja, antes eu só ouvia falar de Deus, mas agora eu conheço de perto. Olha que interessante. Uma coisa é você apenas ler. Uma coisa é você apenas tentar praticar, mas cair. Uma coisa é você crer por um momento e depois largar de mão o milagre, a libertação, a intercessão. E outra coisa é você conhecer de perto. Mas o mais interessante é que quanto mais ficamos no deserto, mais ficaremos presos naquela situação sem saída. Porque os filhos de Israel passaram 40 anos no deserto porque murmuravam. Sendo que Deus estava dando a eles condições. Ou seja, quando não tomamos uma posição na presença do Senhor, ficamos na mesmice, ficamos na mesma coisa, não saímos do estágio de número 0. E quanto Deus quer que você progrida, e quanto Deus ele quer te fazer ser próspero, ser próspera. Mas para isso, deve se posicionar. E muitas das vezes, por desobediência, nós não queremos nos posicionarmos. E é aí que vem o deserto. E é aí que vem o vale. Mas o vale e o deserto não é para matar nem a mim nem a você, mas coopera para o meu e o teu bem. O deserto na vida de Jó cooperou para o bem dele, cooperou na vida dele. Para quê? Para conhecer a Deus de perto, para se relacionar com Deus de perto. Deus ele quer isso para mim e para a sua vida. Relacionamento, posicionamento. Se posicionar. E no milagre da multiplicação dos pães não foi diferente. Os discípulos se posicionaram. Se posicionaram. E qual posição foi essa? A posição de que eles como discípulos, ou seja, como servos, como nós, eles não tinham poder de fazer nada. Mas que tinha é Jesus. Ou seja, já que tem o poder é Jesus, vou entregar nas mãos de quem pode. E isso é se posicionar. Veja que havia poucos pães. E o Senhor não perguntou: dá? Esses pães dá para muita gente? Esses pães dará para a multidão? Não. O Senhor não perguntou se dava ou não. Ou seja, o Senhor não quer saber se você tem capacidade de fazer ou não. O Senhor não quer fazer se você tem abundância ou não. O Senhor não quer saber, aliás, se você tem abundância ou não. O Senhor só quer saber se você vai entregar para Ele ou não. Ou não. Perceba que na palavra relata, deixa claro que Jesus não perguntou aos discípulos se aqueles pães iriam dar ou não para aquelas multidões. Mas ele perguntou quantos pães tem. Em outras palavras, na onde está doendo? O Senhor perguntou quantos pães tem. Em outras palavras, o que queres que eu te faça? O Senhor perguntou quantos pães tem. O que tem te afligido? Em outras palavras, Senhor, tem 7 pães. Entrega para Jesus. Ou seja, o Senhor perguntou
quantos pães tem? Falaram, tem 7. E o Senhor está te perguntando, aonde dói? O que você perdeu? O que te fizeram? O que roubaram de você? O que está te ferindo? Quais são as suas aflições? É isso. Em outras palavras, o Senhor está perguntando isso. Quantos pães tem? Ou seja, o que está doendo em você, o que falta em você, o que você quer, me diz. Conta para mim. Jesus, como onipresente, onisciente e onipotente, saberiam. Ele saberia qual era a quantidade necessária para cada um ali. Mas ele perguntou, quantos pães tem? E ele te pergunta, o que dói em você? O que você quer ver mudança? O que você tem buscado na minha presença? Conta para ele, Senhor, eu quero a porta de emprego, meu Pai. Eu suplico pela libertação, pela restauração, pela dupla honra. Suplique, conte para ele, entrega para ele, mostre para ele na onde está doendo. Mas ele sabe, claro que sabe. Mas ele quer que você conte, ou seja, entrega, relate. Porque no meu tempo que você está falando para ele, relatando, em outras palavras, tu está se relacionando. Tu está se relacionando, porque Deus quer relacionamento com você. Deus conhece o teu pensamento, o teu interior. Claro que Ele poderia verdadeiramente, já que Ele conhece a tua mente, o teu interior e o que você precisa, Ele pode sim te ajudar, sem você pedir, claro. Claro, mas certas coisas devemos contar, clamar para Ele. Porque no meu tempo que nós estamos clamando, contando para Jesus, nós estamos nos relacionando com Ele. Nós estamos regando um relacionamento com Ele. E é isso que Deus quer de mim e de você, relacionamento. Deus quer constância, Deus quer renúncia, Deus quer entrega. Entrega. Aqueles discípulos entregaram os 7 pães nas mãos de Jesus. Os 7 pães e os peixes que tinham. E eles entregaram nas mãos de Jesus. Ou seja, aqueles 7 pães, os discípulos entregaram nas mãos de Jesus. Ou seja, entrega tudo que tu tens nas mãos de Jesus. E assim como o Senhor mandou aquele povo se assentar no chão, ou seja, descansa. E o versículo 37 vai dizer assim: todos comeram e se fartaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pães. Olha interessante. Todos comeram e se fartaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ou seja, aquele povo foi em busca de milagre. O Senhor teve compaixão e deu de comer para aquelas pessoas. E ainda sobrou. Ou seja, na minha e na sua vida, o que Deus fará na minha e na sua vida é em abundância. O que Deus fará na minha e na sua vida não é algo pequeno, é algo grande. Que vai dar um grande testemunho. Ou seja, lembra de Pedro? O Senhor falou para ele: Pedro, voltai ao mar alto e lançai as vossas redes. E Pedro falou: Senhor, sob a tua palavra eu irei. Ele foi, lançou a rede, pescou. E a palavra relata que o barco de Pedro se encheu tanto de peixes que quase iria afundar. E os barcos em volta tiveram que ajudar. Ou seja, a palavra que Jesus destinou estava direcionada no barco de Pedro. Pedro foi. Mas nem por isso quem estava em volta não deixou de contemplar, de desfrutar do milagre da palavra que foi destinada ao barco de Pedro. Eu vou explicar melhor para você entender. Deus, Ele faz o milagre na minha e na sua vida, não é apenas olhando para nós mesmos. Deus, Ele vê o que através da minha e da sua vida, Ele pode fazer na vida do próximo.
Deus, ele vê o que, através da sua vida, ele pode fazer pela vida do próximo. Você aqui na terra também é canal de bênção. E quando Deus te abençoar, verdadeiramente compartilhe. Porque o milagre do Senhor não ficará apenas em você. Vai ser algo tão grande que todos vão desfrutar. Todos vão desfrutar. Naquele milagre da multiplicação dos pães, não foi diferente. Não foi diferente. Não foi diferente. Não foi diferente. Entregaram nas mãos de Jesus. O Senhor mandou se assentar, ou seja, descansa. O Senhor operou a multiplicação. E foi em abundância que até sobrou. Descansa. Entrega. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Busque a Ele. Busque a Ele, clame a Ele, ore a Ele. Não aceite de forma alguma a situação que você vive. Não aceite, se posicione. Porque quando você entender que quando você se posicionar, as coisas vão mudar, você verá que Deus jamais deixou de te amar. A questão maior que é falta de posicionamento. Para ver milagre também tem que crer. Crer e se posicionar. Crer e praticar a palavra. Viver a palavra, se esforçar. Se esforçar. Faça uma reflexão. O que na sua vida está em escassez? O que na sua vida está em pouca quantidade? É nesse vale aí que Deus vai operar muito. Assim como Ele operou a multiplicação dos pães. É nesse processo aí que Deus vai operar. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então somente creia. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aquelas pessoas aqui, como relata no livro de Mateus, capítulo 15, do versículo 29 a 39, aquelas pessoas foram atrás de Jesus para poder terem milagres, para milagres serem executados na vida delas. Jesus, por misericórdia, operou muito mais além do que elas, muito mais além do que aquelas pessoas necessitavam. E Wilson perguntou para os discípulos: o que tens? E eles falaram: 7 pães e alguns peixinhos. Eles entregaram nas mãos de Jesus. O Senhor mandou se sentar, ou seja, descansar. Entrega nas mãos do Senhor e descansa. Amém? Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Sabe que no lugar da vergonha, Ele dá dupla honra. Mas, irmão Daniel, estão me caluniando, me perseguindo, falam mal de mim. Lembre-se, Êxodo 14:14. Vos calareis e pelejarei por vós. Apenas se cale que o Senhor pelejará por você. E se calar também é tomar posição. Tome essa posição hoje. Se posicione hoje, clame hoje, busque o Senhor hoje, perdoe hoje, entrega hoje. Deixa o ontem, porque já passou. O amanhã ainda virá, mas nós temos a dádiva do hoje. Entrega hoje, entrega nas mãos de Jesus a sua vida, os teus planos, as tuas lutas e descansa, descansa, descansa. Porque aquilo que é impossível, Ele vai fazer. Claro, e aquilo que é possível, aquilo que você pode fazer, aquilo que podemos fazer, temos que executar. Mas aquilo que é impossível, coloca no altar do Senhor. Entrega a Ele. Continue clamando. Porque Deus vai operar. No pouco, Ele vai operar o muito. No pouco, Ele vai operar o muito. No pouco, Ele vai operar o muito. Então somente creia. Então somente creia que Deus está no teu barco e já está te ajudando. Amém? Eu falo já está porque aquilo que eu falei antes.
Muitas vezes você não vai ver Deus executando aos seus olhos. Mas no plano espiritual, Deus já deu um decreto. O diabo não pode nada contra a sua vida nem contra a minha vida. Quem pode é Deus. Se posicione hoje, entrega nas mãos do Senhor. Confia que Deus já está te ajudando. Tão somente confia, entrega nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que Ele fará. Para concluir a palavra, olha o que fala aqui no livro de Provérbios, no capítulo 16 e versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão bem estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Confia. Confiar é entregar. Confiar é entregar nas mãos do Senhor Jesus. Quando ele fala aqui no Provérbios, no capítulo 16 e versículo 3, quando ele fala confia ao Senhor as tuas obras. Ou seja, entrega, consagrar ao Senhor. E os teus planos serão bem estabelecidos. Ou seja, o interessante é que ele fala, e os teus planos serão bem estabelecidos. Os teus planos serão bem estabelecidos. Mas para ser bem estabelecido, entrega, confia, consagra ao Senhor. Senhor, eu consagro a Ti este relacionamento. Senhor, eu consagro a Ti a minha casa, a minha vida. Eu consagro a Ti esta porta de emprego. Tudo consagra ao Senhor, porque será bem estabelecido. Entrega a Ele que Ele vai pelejar por você e vai te ajudar. E assim como foi no milagre da multiplicação dos pães, o que era pouco transformou-se em muito. Na minha, na sua vida, não é diferente. Glórias a Deus. Aleluia. Confia no Senhor. Amém? Confia no Senhor que o tempo de cantar um novo cântico de vitória está chegando sobre a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe em grupos, com amigos ou com amigas. Enfim, compartilhe este vídeo nas suas mídias sociais para que mais pessoas sejam alcançadas e edificadas pela palavra de Deus. Seja um discípulo. Seja um discípulo. Deus quer te usar. Amém? Assim como foi no milagre da multiplicação dos peixes, será na sua vida. Aleluias. Deus vai multiplicar o pouco em muito. Por isso que saiba que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém? Entrega, descansa, persevere, se posicione. Grande abraço, até a próxima live. Fique com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Beijão, abração, a paz do Senhor. Até a próxima. Tchau, tchau.